Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 25 de Abril. O meu nome é Luís Matias, a edição do programa é de Ana Teresa Machado e comigo estão José Faustino e Silveira Cunha. Bem-vindos para analisar os temas desta semana, uma semana marcada pela morte do Papa Francisco. Deixou de ser uma notícia que se calhar surpreendeu o início da semana, até depois do Papa Francisco ter aparecido na Basílica de São Pedro no dia de Páscoa. O funeral do Papa Francisco irá decorrer no próximo sábado na Basílica de São Pedro. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. O Papa apareceu em público, não se esperava propriamente que esta notícia, logo no início da semana. Que legado fica e como é que tens observado o que se tem dito também sobre o pontificado de 12 anos de Francisco? Bom, boa tarde. A morte do Papa Francisco, infelizmente, ela pressentia-se. Eu até notei um pormenor que até os canais portugueses de informação de televisão e muita gente fez uma retrospectiva sobre a vida do Papa. E são coisas que se fazem normalmente depois da morte, não é? Mas como hoje a informação é muito nervosa, talvez pensando antecipar-se se fez isso. Porque o Papa, na minha opinião, aqui é uma opinião pessoal apenas, se fosse qualquer um de nós, naquelas circunstâncias, provavelmente não tinha saído logo do hospital, não teria tido alta, ou teria, mas ia para uma unidade de cuidados continuados, que ele teve com certeza, não é? Mas sabendo a fibra dele, ele não parava, não é? Ele no hospital não parava. Suponho eu e interpreto como penso que o Papa Francisco, e daquilo que conheço da vida dele e do que ouvi, dos discursos dele, ele tinha, penso, convenceu-se, ou acreditava, e provavelmente tinha razão, não sei julgar isso, que tinha uma missão na Terra e essa missão era fazer coisas, escrever, dizer e fazer. Ele quase a morrer ainda recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos. Penso que uma questão protocolar, portanto, não tem nada de espiritual nem nada, foi uma questão protocolar. Portanto, ele pensava que assumiu um cargo, aquela responsabilidade, ele tinha até poder de levar até ao fim. E era para ele impossível, inclusivamente, pensar em se reformar, como fez o seu antecessor, e levou até ao fim. E teve, e aí, acreditando ele em Deus fez-lhe a vontade. Conseguiu morrer na altura certa dentro daquele quadro clínico que ele tinha. Teve umas melhoras, o que também costuma dizer que são as melhoras da morte, mas teve umas melhoras que lhe permitiu aparecer às pessoas, despedir-se, enfim, fazer tudo aquilo que nós vimos naquele dia. E sabemos agora que ele ouviu o conselho de um enfermeiro que o tratava, não do médico, não é? E o outro também deve ser da mesma qualidade, digamos assim. Claro que o aconselhou a ir, encorajou, e ele foi, portanto, ainda tinha capacidade para ir, mas claro, o corpo ele estava muito debilitado e faleceu. Bom, o que é certo é que o Papa Francisco marcou a Igreja, suponho eu não frequento a Igreja, tenho um grande respeito pela instituição que é a Igreja, mas não frequento, mas para aquilo que percebo, e não é que me desinteressa, interessa-me pelas coisas. O Papa Francisco, e comparativamente, pelo menos cá de fora, com os seus antecessores, até o próprio Papa, que hoje já foi santificado, o João Paulo II, o Papa Francisco, eu não digo ou melhor ou pior, eu durante a minha vida, durante a minha existência até hoje, lembro-me de três papas que marcaram: o João XXIII, do Concílio Vaticano II, João Paulo II, teve um papel importantíssimo na Igreja, e agora o Papa Francisco. Sem menosprezar a importância de Paulo VI e de João XVI.
sem menosprezar essa importância, porque a tinham, mas estes três que eu digo marcaram com coisas diferentes. Não vou agora perder tempo a falar sobre isso, porque o tempo aqui conta, mas sobre o Papa Francisco, ele, logo a forma como ele aparece, até no pormenor dos sapatos, a maneira de ser, todos os procedimentos dele, que julgo eu que não era uma coisa calculada, uma farsa montada, não, ele era assim é que ele se sentia bem, ele sentia-se bem naquilo, quer dizer, também era impossível estar numa casa completamente humilde, andar de táxi. Ele às vezes fazia umas fugidas a pé por Roma, de vez em quando encalhavam com o Papa, não é? Foi o que eu ouvi dizer. E há certos sítios, não andava por lá de qualquer maneira. Porque ele sentia-se bem assim. E toda aquela simplicidade, e sendo ele um homem da escola jesuíta, portanto ele era um jesuíta, embora houvesse depois ali uma divergência com a ordem, ele escolhe o nome de Francisco de Assis, que é o símbolo da Igreja da miséria franciscana. Embora se saiba que hoje, ao dia de hoje, no século XXI, isso não significa que um franciscano seja um miserável que ande como andou Francisco de Assis, por já todos os seus bens e todos os seus patrimónios. Agora até se descobriu que ele trouxe 100 euros quando veio e foi eleito Papa e comprou uma pizza para almoçar e tem 80 e tal euros de troco da pizza. E esse é o único património que ele tem. Portanto, uma curiosidade, mas também não precisava de mais, não é? Ele tinha tudo o que lhe fazia falta, naturalmente. Depois, dizer também, quero aqui dizer que há uma coisa que umas opiniões que se ouvem às vezes mais por pessoas fora da igreja como eu, mas às vezes um bocado anti-igreja, que nunca estão contentes com aquilo que têm, quer dizer, e dão táticas sobre coisas com as quais nós não temos nada a ver. A questão de coisas internas da igreja, a igreja tem que as resolver. O problema das mulheres poderem ser ordenadas padres ou não, isso não é um problema meu, quer dizer, não é um problema dos que estão cá de fora. Pode-se dar opinião, quer dizer, eu não sei o suficiente para ter uma opinião sobre essa matéria. Respeito a ideia, e os teólogos e aquela gente toda, algum motivo a não ter. Outras igrejas há em que isso não existe. Bom, o Papa Francisco já foi muito longe com aquilo de todos. É muito profundo, não é? É tão simples que é profundo. Inclui todos. Ele até nomeou uma senhora, uma freira, penso que é freira, não sei. Duas religiosas, mas uma delas para um lugar importantíssimo. As duas, sim, mas... Uma ocupa um dicastério, que é um ministério. Sim, e outra é governadora do Vaticano. Exatamente, portanto, coisas importantíssimas para mulheres. Pôs o dedo na ferida, que há quem diga que foi o que transtornou completamente o seu antecessor, o Bento XVI, que foi a questão da pedofilia. Mas ele resolveu o problema. Quer dizer, resolveu é muito radical. O possível ficou resolvido. Portanto, foi feito isso. Enfrentou o problema. Enfrentou e resolveu, porque isso foi uma coisa que veio ao de cima. A Igreja, inclusive, está a indemnizar antigas vítimas, às vezes, na minha opinião, até um bocadinho até discutível, mas também não quero entrar por aí. Não é dizer que não há aqui nenhuma falta de respeito às vítimas e o reconhecimento da desgraça que aconteceu. E ele próprio dizia, foi o pior que aconteceu à Igreja foi esta praga da pedofilia. E ele resolveu o que era possível resolver. Agora, ele não está dentro da cabeça de ninguém e não pode evitar que daqui para o futuro isso não aconteça, ou no mesmo momento presente. Ainda por cima ele teve a falha de dar cobertura a um que não tinha bom comportamento, mas também pediu desculpa, assim percebeu do logro em que tinha caído. Portanto, era uma pessoa de facto diferente em todas estas coisas. E isso marca a diferença. Agora, o que vai acontecer não se sabe. Então, mas deixa-me fazer-te essa pergunta a seguir, passando aqui ao Silvério Cunha, para se olhar ainda para o momento, até o momento atual, ou seja, o que é que fica deste pontificado de 12 anos?
E depois seguimos para o que virá a seguir. Ora, boa tarde. De facto, eu começava por uma coisa que tem a sua graça e que o José Faustino já abordou. A história dos 90 euros, 80 euros que ele deixou na conta bancária, quando foi agora descobriu-se isso. Mas é bom lembrar o seguinte, o Papa é simultaneamente um líder espiritual e um líder político, porque é chefe de Estado. É um chefe de Estado do Estado Vaticano, que tem, portanto, um protocolo próprio, tem uma estrutura própria que dificilmente, em muitas coisas, um Papa pode mudar, porque há que atender a todo o funcionamento, é uma coisa complexa que a mudar é só com o tempo. Eu vou dar talvez uma informação que talvez não saibam. O chefe de Estado Vaticano tem direito, obviamente, à comida, à estada, à segurança, a automóveis, viagens. Mas, como qualquer outra pessoa que seja chefe de Estado, tem um vencimento. E o vencimento é para quê? Para querer comprar um livro para ler, para querer comprar roupa pessoal, não é o Estado Vaticano que lhe vai comprar e ver o número das meias, etc. Não é? Portanto, é ele que dará instruções a alguém, ou se quiser ele compra. Aliás, ele comprava roupa de marca branca, deve dizer-se, ao contrário de outros papas. E sabem que o salário dele, eu dou essa informação, é de 32 mil euros mensais. E acontece que o Papa recusou isso tudo, este Papa. Isto ele não pode recusar o vencimento, mas pode doá-lo. Acontece que, porque ele não pode dizer a partir de hoje nenhum Papa tem vencimento. Não é fácil um Papa dizer isso. Pode fazê-lo pessoalmente. E ele fazia pessoalmente. Portanto, o Papa tem um vencimento, estive já a ver, de 32 mil euros mensais. E ele, na verdade, tinha na conta 90 euros, que era o que ele se trouxe, porque no resto ele dispensava tudo. E dava tudo. Portanto, ele o dinheiro aceitava, mas para o dar. Porque se não aceitasse, ele como que estava a dar aos cofres do Vaticano. Portanto, o Orçamento Geral, o Vaticano, como é um Estado, tem um Orçamento Geral do Estado, não é? E esse Orçamento Geral do Estado faz parte do vencimento do Papa. E o Papa, portanto, não usava esse dinheiro. Dava-o a instituições, ONGs, outras pessoas necessitadas, que ele certamente depois distribuiu por alguém, e por isso é que ele na conta não tinha nada, porque ele até podia ter feito uma coisa muito simples. Não gastava nada, era poupado, de facto, marca branca, etc. E tinha cama, mesa e roupa lavada, e hoje teria 12 anos de 32 mil euros mensais guardados no banco. Pronto. Podia ser para os seus parentes até. E não foi. Portanto, acontece que ele fazia isso para outras pessoas. É bom também lembrar isso. Não quer dizer que isso seja um santo ou herói, não é? Mas é uma atitude. Toma uma atitude, que eu acho que é interessante, desse ponto de vista. Segundo ponto, queria chamar a atenção para uma coisa. O José Faustino também falou no jesuíta, no facto de ser um Papa jesuíta. Os jesuítas são uma ordem que tem uma característica diferente de muitas outras ordens quando foram fundados. Os jesuítas é que introduziram, e daí a sua preparação intelectual fortíssima. Como sabem, eles na sua preparação têm que ter pelo menos dois cursos superiores que têm que tirar. Normalmente até têm 3 já. E acontece que os jesuítas introduziram na Igreja, com Santo Inácio de Loyola, no século XVI, uma ideia que é a ideia da razão, que eles chamaram o discernimento. É uma ideia que vem, de facto, com os jesuítas. E por isso é que os jesuítas sempre foram uma espécie de braço armado, se assim posso dizer, da Igreja, no plano da intelectualidade. E é por isso que há tantos teólogos importantes jesuítas, é por isso que nem todos naturalmente são. A Igreja tem tido grandes teólogos que não são jesuítas, mas os jesuítas são, digamos assim, são aqueles que puderam aguentar aqui a Universidade de Évora, e quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, não extinguiu a Universidade. Só que não havia ordem nenhuma em Portugal que tivesse um corpo docente capaz de aguentar uma universidade. E por isso é que a Universidade de Évora não foi extinta, ficou vazia. O que foi expulso foi o corpo docente. É uma coisa interessante na história da Universidade de Évora. Deve ser. Ora bom, a outra questão interessante é esta, que eu acho que, claro, eu distingo o Papa Francisco como líder espiritual e o Papa Francisco como líder político, onde aí tinha tudo aquilo que exige um líder político dentro de margens que são mais apertadas para ele, mas que obviamente obrigavam a manobras diplomáticas, a cedências, a recuos, a avanços, enfim, e aí muita gente critica o Papa olhando para o lado espiritual. Não, o Papa é simultaneamente um líder espiritual e um líder político. Gostava de dizer o seguinte, acontece que, antes de abordarmos a questão do futuro eventual, mas acontece o seguinte, a missão, ele fez uma coisa, há um grande pensador contemporâneo italiano, Massimo Borghese, que é um pensador cristão, um grande filósofo italiano atual, que tem livros sobre o cristianismo e a Igreja, além de filosofia, e tem um livro especial sobre o Papa Francisco, em que ele diz que, de facto, ele enfrentou muitas dificuldades e não fez tudo aquilo que queria. Talvez não tenha feito, senão, 10% daquilo que queria, ou 5% daquilo que queria. Ele foi ameaçado com um cisma, coisa que não acontecia desde a Idade Média. É bom lembrar que há uma parte da Igreja que fortemente esteve contra ele e até o ameaçou com um cisma. Aliás, ele recuou, o Papa Francisco recuou várias vezes.
naquilo que queria fazer. Mas fez uma coisa interessante, e é aqui que, para mim, é a grande originalidade dele. E depois, se me permite, conto uma pequenina, em 30 segundos, uma pequena história de vida minha. É que o Papa Francisco teve aquilo que chamou, Máximo Borghese chamou a missão social. Ou seja, no fundo, ele não veio com características teológicas. Por exemplo, Bento XVI foi um grande teólogo. Recriou a teologia, como aliás houve outros jesuítas. Há um jesuíta, Karl Rahner, que morreu há 40 anos, que é considerado um doutor da Igreja, que até devia ser doutor da Igreja, e que produziu uma obra teológica gigantesca de encher uma estante inteira com volumes, milhares de páginas. Bom, não, Papa Francisco não fez isso. Ele era muito bem preparado, sabia isso tudo, mas ele fazia outra coisa. Ele não criou novas categorias. Ele usou as categorias existentes, o que é esticou-as e interpretou-as extensivamente. O todos não foi dizer, por exemplo, assim, uma coisa que eu me lembro de discutir muito. Por exemplo, os homossexuais são recebidos na Igreja como toda a gente, quando não sou ninguém para julgar. Não quer dizer que a Igreja abandone os seus pressupostos antropológicos. Por isso é que o Papa Francisco continua a ser contra o aborto, a eutanásia, etc. Agora, não tem intuitos punitivos. Não liga isso à punição política do Estado. E por isso é que o Papa Francisco pode dizer assim, sim, eu acredito que uma pessoa não deve fazer isto em absoluto, mas se fizer e se arrepender, está nos braços de Deus. E é isto que eu acho que é único neste Papa. Ele estendeu a missão e, portanto, ele interpretou o Evangelho de uma forma muito mais extensiva. Permitam-me dizer só uma coisa no final, que é a seguinte. Eu devo dizer que admiro muito a Companhia de Jesus por razões que se prendem com isto. É que eu, quando era um jovem universitário, andei na Juventude Universitária Católica. Pronto, há pessoas, as pessoas que me conhecem, muita gente sabe e muita gente não sabe. E acontece que na altura esse grupo de universitários era em Coimbra, foi animado pelos jovens jesuítas que lá estavam, entre os quais um jesuíta que ficou célebre, o padre António Vaz Pinto, que eu conheci muito bem e de quem fui bastante amigo e que me influenciou bastante, devo dizer. E acontece que uma pessoa ilustre, e acontece infelizmente falecido há pouco tempo, há muito pouco tempo, e acontece que voltei a encontrar aqui em Évora, onde ele veio aqui ficar, e quantas vezes almocei com ele outra vez aqui, já ele com grande idade, mas sempre o mesmo padre que eu admirei. E queria dizer o seguinte, o José Faustino há bocado falou disso e é verdade. Ele disse uma coisa, o padre António Vaz Pinto deu uma entrevista 15 dias antes de morrer, isto é, de entrar em coma e depois morrer. E que ele sabia que iria morrer. E acontece que ele deu uma entrevista a uma revista jesuíta que eu li online, e ele disse uma coisa que me parece clara a respeito do Papa Francisco. Ele diz assim, depois deste Papa, disse ele, nenhum outro, os Papas não poderão voltar a ser iguais aos anteriores. Não tem que ser iguais a Francisco, mas iguais aos anteriores já não podem ser. Porque o Papa Francisco, de facto, marcou uma viragem na Igreja. Queremos ou não, gostemos ou não. E ainda ontem, aliás, o Dom Américo Aguiar, cardeal, deu uma entrevista onde disse isso, disse assim, nós temos que convencer de uma coisa, irmãos e irmãs, todos somos irmãos e irmãs, mas é verdade uma coisa, é que o Papa Francisco fez coisas demasiado já profundas na Igreja para se voltar atrás, porque a questão não é uma questão de esquerda e direita, nem de política, nem progressista, nem conservadores. A tensão entre a tradição e a inovação na Igreja foi sempre constante, há 2000 anos que é constante. E nunca foi nada igual. Então o que é que acontece em suma? Acontece que, mas lembro-me de o padre António Vaz Pinto dizer isso e achei curioso o seguinte, é que de facto eles têm, o Papa Francisco mostrou também ter aquilo que eu reparei nesse meu amigo, que de facto é um grande amigo jesuíta que eu continuo a considerar como amigo, que ele dizia assim, a verdade é que nós temos uma missão. E a missão que temos é fazer o que temos a fazer, no tempo em que achamos que temos forças para fazer, e depois disso passamos para uma vida melhor. Passamos para outra realidade. E por isso eu queria dizer uma coisa que acho que o Papa Francisco sentiu. É que o momento mais extraordinário da nossa vida é a nossa morte, para ele, para quem acredita, para quem é um crente absoluto. Porquê? Porque eles explicam isso muito bem, dizendo assim, no fundo, a nossa vida terrena é a vida em que estamos como que no ventre da mãe. E o parto é quando morremos. Nascemos para a outra vida. E eu acho que isso é um caso extraordinário, porque quem tem uma fé profunda, como era o Papa Francisco, acho que o Papa Francisco, naqueles dias, achou que o que tinha que fazer era naquele momento. E fê-lo, e sabia que, a meu ver, poderia não resistir.
mas fê-lo. E eu devo dizer que isto está muito dentro da linha daquilo que os jesuítas pensam. José Faustino, ias de falar há pouco do que virá a seguir então. Esticamos aqui um pouco mais este tema, porque ele realmente tem sido muito pertinente e tem sido, pronto, e é marcante até depois do nosso programa ir para o ar. O que virá a seguir então, no teu entendimento? Que o que ias dizer e desenvolver? Eu não sei, porque eles têm dito, e isso é conhecimento público, o conclave, que é composto pelos cardeais eleitores, com menos de 80 anos, a preparação, estas reuniões que está a haver, vão todos, não é? Mas depois para votar só votam os que são 100 e tal cardeais. 135, se não me falha aqui. 135. Parece que está à volta de 70 nacionalidades. E alguns nem sequer se conhecem, nem nada disso. Agora, uma coisa é certa, aquilo que o professor está a dizer, eu concordo, é verdade. E, de facto, o Papa Francisco enverdou por um caminho que agora é difícil de lá sair. Né? Tal como o João XXIII, com o Concílio Vaticano II, entrou no... E o Papa Paulo VI soube continuar muito bem isso. Soube continuar. Mas a gente fala do João XXIII porque... Foi quem lançou a pedra. Exato. Mas foi isso que eu depois não quis continuar para não perder muito mais tempo. Paulo VI deu-lhe continuidade. E... depois há outra marca, o João Paulo II. E agora o do Papa Francisco. Portanto, o caminho está trilhado. Agora, num caminho, nós podemos seguir, se ele for largo, e este caminho do Papa Francisco era muito largo. Todos. Ele revolucionou e isso concretizou. Por exemplo, os casais divorciados católicos, por força das circunstâncias que estavam impedidos de comungar e essas coisas todas, isso acabou. E, inclusivamente, o Vaticano já reconhece o divórcio, pode voltar a casar, acho que não por igreja, mas pode voltar a casar e é recebida a mesma na igreja, com todas as honras e tudo o que for necessário. E isso já não volta atrás, essas coisas já não voltam atrás, os procedimentos, essas coisas todas já não andam para trás. E, portanto, o caminho é bastante largo, o tal caminho que inclui todos. E aí é que pode haver algumas variações, e é muito provável que em 135 pessoas, e uma delas é que vai ser eleita, que não, é difícil que todos tenham a mesma forma de pensar, e até que todos estejam nesse caminho, mas esses com certeza que não serão eleitos. Sendo a eleição uma coisa meramente terrena, ou haja ou não, para quem acredita há, para quem não acredita tem dúvidas ou diz que não há, a intervenção do Divino Espírito Santo no ato da votação deles. Eu lembro aqui, e o professor Silvério Cunha sabe isso melhor que eu, até pode falar nisso, que houve na história, já não sei quando, uma coisa que não conseguiam eleger o Papa de maneira nenhuma. 3 anos. Até houve até que os puxou lá e não saem daqui enquanto não resolverem isto. Eu posso contar 2 casos muito curiosos, da igreja muito curiosos. Mas houve esse, não é? Portanto, 3 anos não conseguiam. Não conseguiam mas houve alguém que os puxou lá dentro, deve ter sido... O povo? O povo, tem que se resolver tinha que se alimentar desta situação. Ora bem. E luxuosamente, o que hoje está proibido. Ser luxuoso. Hoje isso não vai acontecer. Penso que a eleição vai ser relativamente rápida. E tem que ser um Papa que em grande medida terá que dar continuidade ao caminho aberto por Papa Francisco. Portanto, agora não faço ideia absolutamente nenhuma. Há aquela simpatia nossa, há quatro portugueses, 4 cardeais eleitores e possíveis de ser eleitos. Para os portugueses, gosto ou não se gosta. Era um pleno, José Faustino. Era um pleno, Nações Unidas. Já aqui falámos disso até na rádio, não é? E o Papa João XXII, na Idade Média, que foi. Não, mas o pleno agora é ter o presidente do Conselho na Europa, ter as Nações Unidas e o secretário-geral das Nações Unidas e o Papa era o pleno, não é? Era o pleno. Os portugueses ficam satisfeitos, não é? Mas isso. Tudo o que temos estado a falar vai muito para além disto que estou a dizer, não é? Claro que todos os portugueses teriam a simpatia
porque um Papa ficasse, especialmente o Cardeal Tolentino. Isso é evidente, não é? Mas também já ouvi opiniões mesmo da própria Igreja, de gente da Igreja Portuguesa, a falar num outro padre, num outro cardeal. Eu por acaso não fixei o nome, sei que fala português, se é espanhol, se vem da América do Sul também, não sei, que talvez interprete melhor, eventualmente, no campo das exposições, o caminho do Papa Francisco do que o próprio Cardeal Tolentino, de quem o Papa Francisco era muito amigo. Silvério Cunha, depois do Papa Francisco. Eu gostava só de dizer duas coisas que acho curiosas. Portanto, são 135 cardeais eleitores, o que quer dizer que tem que ser eleito com 2/3, o que faz o número exato de 90, portanto 90 votos, em 135, dos quais, desses 135, o Papa Francisco nomeou 108. 105 foram nomeados pelo Papa Francisco. Agora, é sempre difícil dizer, evidentemente, e como disse o José Faustino bem, são de 70 países, nunca houve tanta gente de tanto lado, nunca houve, aliás, tantos cardeais eleitores. É bom lembrar que o Colégio Cardealício já chegou a ter 20 e tal só, e hoje tem 135, que é imenso. Há 114 que já têm mais de 80 anos, 80 ou mais anos, e portanto esses não contam para este efeito, mas acontece que eu destes 135 tem que ser 90 e de 70 países, o que quer dizer que a maior parte deles não se conhecem uns aos outros, provavelmente, ou conhecem-se mal. Portanto, vão ter que conversar muito. Depois há aquela tese que é do Vaticano, que o Espírito Santo, no fundo, acaba por inspirar os cardeais num dado momento. E eu penso que, curiosamente, nós não devemos dizer que isto é só religião. A inspiração, curiosamente, tem uma base filosófica mesmo, irracional, que é quando 135 pessoas, muito bem preparadas, com muitas responsabilidades, sentem o peso da responsabilidade, começam a conversar umas com as outras, é evidente que o nível de discussões vai se elevando. E ao elevar-se, há de atingir um momento em que as pessoas pensam que qualquer coisa está a acontecer naquele conjunto, que é o todo, o todo é mais que a soma das partes. Devo dizer o seguinte, curiosamente, teoricamente qualquer pessoa pode ser Papa, desde que seja batizada, e homem. E na história da Igreja já que isso aconteceu, uma vez. E já houve 4 vezes Papas que não eram cardeais. E um deles era um leigo, que em plena Roma, nos primeiros séculos da Igreja Cristã, estava a assistir, que a Igreja assistia, nos primeiros séculos da Igreja Cristã assistia a estes debates sobre o Papa. E então estava a assistir, de repente uma pomba pousou na cabeça de um homem que era muito considerado, e nessa altura foi eleito Papa porque foi considerado um sinal divino. Isto tem muita graça, não é? E já houve cardeais que foram nomeados, cardeais bispos, e até houve um leigo que foi um doutor da Igreja futuramente e que nem sequer tinha formação, um sábio, que foi, e claro que como nos termos da lei canónica, todo aquele que é, mesmo se fosse um não cardeal eleito, como já aconteceu 4 vezes ao longo da história da Igreja, automaticamente tem que ser imediatamente nomeado bispo de Roma. Automaticamente. O José Faustino falou de uma coisa muito engraçada, é que já houve um caso em que, na Idade Média, em que os cardeais tiveram 3 anos fechados em grande festa, digamos assim, porque comiam coisas de luxo, etc., sem se entender. Era quando foi a célebre diferença entre os guelfos e os gibelinos, em que o poder político se tinha metido no assunto, na Europa, e, portanto, os adeptos do rei de França e os adeptos do imperador do Sacro Império não se entendiam e os cardeais não se entendiam. Até que a população fartou-se de os alimentar, isto é autêntico, fechou-os, tirou os telhados. Portanto, a chuva começou a cair em cima dos cardeais e os cardeais resolveram logo a questão. Hoje há uma norma especial que diz que os cardeais estão fechados, mas dormem lá, mas é tudo muito com a limitação que é normal, mas parca, tudo muito modesto, que é para que as pessoas pensem em mais do que estar ali como se fosse num hotel, um spa. Ora bom, é curioso isso. Agora, é interessante uma coisa que eu acho que vale a pena contar, é que, efetivamente, houve já um cardeal, que eu não posso dizer qual foi também na Idade Média, em que cuja eleição demorou apenas 10 horas. Já houve um caso em que demorou apenas 10 horas, que é uma coisa muito curiosa. Portanto, houve um caso de 3 anos e um caso de 10 horas. E agora, desta vez, será mais próximo das 10 horas ou dos 3 anos? Não, eu acho que é mais próximo. Eu acho que vai demorar mais tempo só por uma razão, porque eles vão dizer, são muitos. Eu acho que o número vai envolver maior complexidade.
Agora, pode acontecer uma coisa, que é, naturalmente, também com as novas tecnologias, toda a gente se conhece mais depressa. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu não sou ninguém, eu não sou vaticanista, nem conheço nada do Vaticano, não é? Mas há uma coisa engraçada, há dias veio ao de cima uma ideia muito interessante. Há muito tempo que não há um Papa italiano outra vez, não é? Desde Paulo VI. E, curiosamente, um papábile, como agora se diz, que é muito falado, é o cardeal Primaz de Bolonha, que dizem que é uma pessoa de grande inteligência, de grande conhecimento, que é uma pessoa capaz de levar a cabo o que se passa, digamos, o legado do Papa Francisco, que até será aquele que mais inspirado é no legado dele, porque será até um italiano. Não faço ideia nenhuma, obviamente, quem será, mas acontece que não faço mesmo ideia. E acho que vai ser muito difícil saber, por uma razão, porque eles, para se entenderem, 135 pessoas para discutirem tudo muito bem, deve ser difícil. E penso que e o José Faustino, talvez, e as pessoas da nossa idade tenham visto um filme que ficou clássico, As Sandálias do Pescador, com Anthony Quinn. E acontece que houve nas Sandálias do Pescador uma coisa curiosa, é que há uma possibilidade ainda, naquelas discussões, se as discussões demorarem muito, qualquer membro do colégio pode fazer um ponto de ordem à mesa e dizer assim, eu faço aqui uma proposta direta que seja fulano. E em vez de haver uma votação, poder dizer, se houver impasse, dizer assim, eu acho que deve ser fulano. E então centrar a discussão. No filme As Sandálias do Pescador, em que Anthony Quinn passa a ser o Papa, houve um caso desses, verificou-se um caso desses, que era uma prerrogativa que eu não sei se hoje em dia está em vigor no Vaticano, mas na altura estava quando o filme foi feito. Um filme de Hollywood muito bem feito, diga-se passagem. E é o recente conclave. E pelo caminho, os dois Papas, para quem quiser conhecer a história dos dois Papas mais recentes. Nesta revista da semana, saímos deste tema que marcou a atualidade para outro, no dia em que fazemos e emitimos o nosso programa. Nós estamos a gravar na quinta-feira, 24 de Abril, mas vamos falar do 25 de Abril, claro, 51 anos da Revolução, com celebrações adiadas. O Governo adiou estas celebrações, primeiro porque quinta-feira, hoje em que gravamos, é o primeiro de 3 dias de luto pela morte do Papa Francisco e por isso mesmo as festividades do 25 de Abril foram adiadas. José Faustino, como é que se analisa esta decisão do Governo? Eu penso que a primeira parte, decretar 3 dias de luto nacional, acho bem. Depois, os 3 dias é o sentimento. Mais dentro da tradição popular e portuguesa, o Papa Francisco morreu na segunda-feira. A mim parece-me, eu acho que a decisão foi tomada logo na segunda-feira, na terça, na segunda-feira. Logo na segunda. Portanto, o luto seria terça, quarta e quinta. Já não havia conflito nenhum com o 25 de Abril. Ou então seguir a lógica do Vaticano e ser a seguir ao funeral do Papa a partir de sábado, domingo e segunda. Ou domingo, segunda e terça. Ou domingo, segunda e terça. Portanto, eu parece-me que é melhor, seria uma boa solução. Há quem diga, já estão aí zangados, porque estamos em período eleitoral ou pré-eleitoral, que isto teve a ver com uma manobra eleitoral, porque uns gostam mais do 25 de Abril, outros gostam menos. Se teve, é lamentável. Porque hoje, de uma forma ou de outra, tirando, há bocado dizia, por questões de marialvismo, e digo mesmo agora com o microfone aberto, há algumas pessoas de direita que as há, o 25 do A e tal, mas no fundo hoje toda a gente percebe que o 25 de Abril que foi para uns um bem necessário e para outros um mal necessário. Portanto, o 25 de Abril foi necessário. Podia ter sido a 26, podia ter sido a 24, podia ter sido em março, quando a primeira tentativa se experimentou. Em qualquer altura aquilo tinha que acontecer. E tinha que acontecer, também não vou perder tempo com isso, porque a situação política era complicada. Era complicada porque o regime estava dividido nos mais liberais e noutros ultradireita. Não queriam de forma nenhuma. Pronto, e os ultradireita impunham-se, não era possível, de uma forma pacífica. Como se chegou a pensar que seria o que ia acontecer em Portugal. E hoje toda a gente encara o 25 de Abril como uma data histórica e ponto final. Quem é de comemorar é de comemorar. Quem é de resmungar também é uma forma de comemoração. Resmunga. Muito bem.
Adiar não faz muito parte do nosso feitio. Aliás, eu lembro que penso que foi o professor Cavaco Silva, quando foi primeiro-ministro, pensou uma questão prática, arrumar, até facilitava, até dava dia, às vezes, se calhar um fim de semana, passa-se para um dia civil, mas se calhar a meio da semana encorta-se ao fim de semana. Tirando um ou outro, que havia depois de se combinar com a Igreja, feriados religiosos, e isso fazia-se. Isso não teve colhimento por parte de ninguém. Porquê? Porque, quase ninguém. Porquê? Porque nós portugueses e os latinos gostam de comemorar as coisas quando são para comemorar. É dia a dia. Não é no outro, é naquele. E isso choca um bocado as pessoas. E, portanto, o 25 de Abril, podendo ser festa, também as cerimónias da Assembleia, penso que não vão ser alteradas, muito bem, estou de acordo. E os desfiles, eu não lhe vou chamar manifestações, porque não se está a manifestar por nada. Estão a fazer um desfile em jeito de manifestação que se deve manter. Penso que sim. Eu até estou convencido do seguinte: o Papa Francisco gostaria de ver isso. Era o que ele mais gostava, era de ver o povo satisfeito e a juventude e essas coisas todas. Portanto, não me parece a mim que ou seja, para resumir e acabar, era um conflito, ou um pequeno conflito que se gerou, que se podia ter evitado. Silveira Cunha, a partir deste entendimento também. Eu queria só acrescentar isto. Muita gente criticou o Presidente Marcelo por fazer uma intervenção e confundiu logo a questão do Estado laico com a questão do Papa Francisco. Eu devo dizer que não tem pés nem cabeça por uma razão. O Presidente Marcelo veio falar de um chefe de Estado com o qual tivemos sempre boas relações diplomáticas, que é o Vaticano, que, por sinal, é um líder espiritual, que é o Papa Francisco. Portanto, o Presidente da República, quando falou a lamentar a morte do Papa Francisco, obviamente não podia parti-lo em dois, falou do Papa Francisco como um todo, evidentemente, ao lamentar a morte de um chefe de Estado com o qual mantemos boas relações diplomáticas e tradicionais, fez muito bem em falar. Quanto à questão do luto, a mim dá vontade de rir por uma razão, porque todos, caramba, não é para ir Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro. Todos, mas não tanto. Por uma razão, porque não tem sentido. Bastava, ao funeral de um chefe de Estado, deve ir um chefe de Estado. Era o nosso Presidente que ia ao funeral. Pronto. E se o Presidente da Assembleia da República assumia as funções que a Constituição lhe comete, que é substituir o Sr. Presidente da República nas suas ausências, tínhamos o Governo em funções e havia as comemorações habituais. Por fim, a senhora Meloni, que é neste momento a Primeira-Ministra italiana, não sei se os ouvintes sabem, mas em Itália comemora-se também o 25 de Abril de 1944, foi quando foi derrubada a ditadura de Mussolini. E, portanto, lá, 30 anos antes, comemora-se precisamente o 25 de Abril também. E acontece que o Estado italiano, com a Primeira-Ministra Meloni, vai comemorar em grande estilo as comemorações do 25 de Abril de 1944 em Itália, com grandes desfile, etc. E acontece que também decretou luto nacional para depois ou para antes, já não sei como é que foi. E não houve problema nenhum. Eu acho que seguir o exemplo da senhora Meloni em Itália era o mais adequado para parte do nosso governo. Não percebo porque é que vão todos, acho até despropositado que fique o ministro, é o ministro Leitão Amaro, não é? Que vai ficar a substituir o chefe de Estado, a substituir o chefe de Estado. Eu vou ser franco, isto é uma questão já não é delegação de competência, é de subdelegação. A Constituição é clara, é o Presidente da Assembleia da República que assume as funções. Depois, é claro, há leis especiais que dizem, suponhamos que o Presidente da Assembleia da República está impossibilitado, morreu, por exemplo. Deve ser o Vice-Presidente. Claro, naturalmente, agora, mas vamos admitir que há leis para tudo. Mas a verdade é esta, que aqui não havia necessidade. Portanto, todos, sim, mas aqui era só caso para ir ao Sr. Presidente da República. Só para ir um. O Governo vai pedir a Bruxelas que ative a cláusula que permite uma exceção ao cumprimento de regras orçamentais. O objetivo é que o aumento da despesa com a área da defesa não conte para o déficit. José Faustino, são formas de mascarar contas ou uma necessidade mesmo e transparente? É uma necessidade, é bom dizer, que foi acordado entre o PSD e o PS. Portanto, foi um acordo, vamos dizer, de regime, um acordo interpartidário para tomar esta medida. Parece-me uma medida de prevenção, como costuma dizer, cuidados e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Porque o Estado português tem investido muito pouco em defesa e está abaixo, penso eu, está abaixo da média da Europa. Está abaixo da Europa, não tenho a certeza, é dos mais baixos mesmo.
no dinheiro que investe ou que dispõe para a defesa. E vai ser necessário, com certeza, um reforço substancial. Haverá outros países que não terão que fazer um esforço tão grande. Se calhar, à sua escala é igual, mas não sei. E, portanto, parece-me avisado prevenir as coisas para não alterar o déficit, as contas. Quer dizer, altera, mas para não haver aquele impacto político que poderia haver por fazer esses investimentos. Agora, só por último, para dizer isto, eu acho bem todas estas coisas, defendo até que é necessário que Portugal tenha capacidades de autodefesa e de capacidade de se integrar na Europa, num futuro organismo de defesa e paralelamente na NATO, tudo isso onde está envolvido. Portugal tem que pensar nisso, tem que pensar e tem que agir, e neste momento tem mesmo que agir. O que a mim me preocupa é que eu ainda não vi. Eu lembro-me quando, no tempo do engenheiro Guterres, era primeiro-ministro, quando compraram os submarinos, eram para ser 3. E explicaram aos portugueses que eram 3 porquê. 2 operavam, suponho que um mais para norte, outro mais para sul, e um ia para a revisão, porque são coisas sensíveis. Depois, em rotação, vinha um para a revisão e aquilo ia rodando. Mas não. O dinheiro não chegou, compraram-se 2. E parece que a solução, não tenho a certeza, um em operação e outro a reparar, portanto, em operações de manutenção, digamos. Ora, aí nós sabíamos isso tudo. Sabemos que os F-16 têm que ser substituídos. Agora, temos que saber o que é que precisamos, de quantos. É uma frota de quantos aviões? 20, 10, 20, para perceber os custos, não é? Independentemente das opções, se são os F-35, se são os Mirage franceses, se é outra coisa, se são os europeus ou se são americanos. Pronto. E explicar ao povo, não é preciso explicar tudo tim por tintim, e os grandes planos estratégicos de defesa, não é preciso nada disso. Mas deve ser explicado e deve ser feito, e eu tenho receio que isso não esteja feito, de um levantamento efetivo das necessidades do exército português. O que é que de facto precisamos? E vamos ver quanto é que isso custa. Porque eu, com franqueza, acho que nos devemos estar nas tintas para aquilo que diz o Trump, que é 5%, nem ele gasta 5%, que é 3%. Eu não sei o que é. E gostava de saber. Temos que saber o que é. As pessoas, por exemplo, não se fala. Aliás, o número de efetivos. O número de efetivos. Parece-me pacífico, toda a gente diz assim, é tudo contra o serviço militar. É capaz de ser em Portugal. Eu neste momento não sou a favor do serviço militar obrigatório, para os homens. Mas agora não vou discutir isso. Quando quiserem... Deixamos isso para outro programa. Para outro programa. Mas aceito que não seja o serviço militar obrigatório. Mas alguma coisa tem que ser feita. Porque temos de ter mais efetivos. E temos de saber quanto é que custam esses efetivos. Tudo isso. Eu acho que o povo devia saber isso. Isso devia ser claro. Para o povo saber e para o próprio governo saber. E aí já sabíamos o valor da coisa. Olha, afinal de contas, é 1,4 ou 1,45 ou 1,56,5. Uma coisa assim, não se sabe. É preciso saber valores certos. Esta é uma medida preventiva e de precaução. Parece-me correto. Silvério Cunha, pois a questão, eu não posso deixar, esta mudança eu legal. Não posso deixar de ser aqui um bocado irónico por uma razão, porque acho que aqui, a nível europeu, a nível europeu, estamos perante o chamado o dilema entre o dogma e a necessidade. Porque quando se falava do déficit como se fosse um dogma, afinal viu-se que, afinal de contas, é uma convenção. Porque nas questões de defesa agora, toda essa coisa foi posta de lado. Foi sempre. Alguns países estiveram sempre fora disso. Pois é. Como eu diria, se há mais vida para além do déficit, há também mais defesa para além do déficit. Bom, agora, a questão que se coloca é esta. Eu também acho que, eu acho que as questões de defesa têm que ser muito bem ponderadas e têm que ir para um arco de governabilidade bastante grande por uma razão, porque são despesas que realmente vão depender muito da conjuntura também, e há um problema que se coloca, que é este, é que vai ser muito complexo fazer uma reforma das Forças Armadas a nível global por uma política de defesa exatamente exata. E uma das coisas que eu censuro neste momento a este Ministro da Defesa, devo dizer, é que eu acho que o Ministro da Defesa devia estar mais calado do que falar, mas tem falado sobre o assunto, mas a meu ver tem falado sem ouvir provavelmente os especialistas militares que ele tem à sua disposição, porque ele fala e na verdade não diz nada.
reequipar um país do ponto de vista de defesa para ser minimamente efetiva a sua política de defesa implica cálculos complexos e até geoestratégicos, geopolíticos que vão muito mais para além. Por exemplo, a questão do mar, a questão de nos especializarmos até na defesa marítima, etc., dado que temos, enfim, uma área de mais de 5 milhões de quilómetros quadrados de possível área marítima do ponto de vista geopolítico e geoestratégico. Portanto, acontece que tudo isso implica até escolhas. Talvez seja, por exemplo, será mais avisado apostar na aviação e na marinha do que no exército? Ou será mais avisado o contrário? Não sei, não faço ideia, não sei nada desses assuntos. Mas acho que, o José Faustino diz bem, nós temos que saber, e para saber tem que se pensar. E tem que fazer contas. E só depois disso. Uma coisa que eu ouço dizer muito, não sei porquê, lá está, a minha ignorância é total. Diz-se que o número neste momento de efetivos que há nas Forças Armadas está abaixo daquilo que é o mínimo necessário. Fala-se em 30 e tal mil como sendo mínimo necessário, acho que agora são 27 mil, assim uma coisa, e dizem que não, que é preciso mais. O nosso país deveria ter um exército de 35 mil homens, agora, pelos três ramos das Forças Armadas. Mas não sei distribuir-se em quê, por quantos para o exército, quantos para a Força Aérea, quantos para a Marinha, portanto, que equipamento é que é necessário, não faço a menor ideia. E depois disso, tem que se pensar neste bolo todo e depois, efetivamente, acautelar as políticas suficientes para que não se entre também no erro de julgar que a indústria de defesa vai, digamos, vai ser uma solução também económica só, porque não vai, e é preciso, portanto, fazer depois cálculos de equilíbrio entre as várias políticas. Ora, isso não se faz de uma forma improvisada. Implica muito pensamento, muito cálculo, muito cuidado, e o que me admira, sinceramente, mas a culpa não é só deste governo, é dos governos anteriores também. Acho que em Portugal nunca ninguém pensou no assunto. Andou a gente a dormir no assunto. A questão do serviço militar também é importante facto. E acontece que, como ninguém pensa no assunto, dá a impressão que nós não temos nada a ver com isto. Eu às vezes olho para pessoas aí na rua e tenho a sensação de que, até em jovens, de que afinal de contas em Portugal estamos aqui à beira-mar plantados e tal, estamos aqui, só faltam os coqueiros. E a verdade é que isto não é assim hoje em dia. Hoje em dia isto de facto não é assim. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer em suma e concluindo que é preciso que haja um grande debate nacional, quando digo nacional não é público nem coisa do género, nem pode ser, é especializado sobre o assunto, para saber o quê. E tem que ser em articulação com a Europa, porque se Portugal tiver que ter certas funções, ou exercer certas funções, outros terão que exercer as outras por nós, e vice-versa. Isso também tem que ser calculado. E acho que a Europa aí está muito atrasada, e está muito atrasada em termos de defesa, porque isto também só vai lá com uma federalização. Isto passa por... A Europa tem uma vantagem, esta crise toda tem uma vantagem. Sacudir a Europa a sério. E os europeus vão ter que se sentir europeus. Primeiro, e depois é que nos vamos sentir portugueses, tal como nós nos sentimos portugueses, e só depois é que nos sentimos ou alentejanos, ou beirões, ou minhotos. Quem se sente minhoto primeiro, ou beirão como eu, primeiro, antes de ser português, é uma estupidez. Sinceramente não quer dizer que as pessoas sejam burras, mas é estupidez, é falta de visão. É vistas curtas. Portanto, isto implica uma outra visão das coisas. E acho que ainda estamos mal nesse aspecto. Das contas do déficit e da defesa, vamos, e agora que estamos na reta final do programa, ainda a falar dos Estados Unidos. Primeiro, de uma forma sobre os alertas da Reserva Federal Norte-Americana, que aponta por um impacto negativo da guerra comercial lançada por Trump, que já se sente nos Estados Unidos. As taxas de juros não vão descer e, entretanto, as tarifas com a China dos 145 passaram a ser uma coisa que já não vai ser zero. José Faustino, que alertas foram estes e o que é que já se passa na América? Bom, o que se passa na América é aquilo que se previa que se iria passar na América. Agora começa a ser fácil para ver. A dificuldade foi antes de Trump ser eleito. Aí, eu já aqui confessei, e volto a confessar a minha surpresa, porque ele já lá tinha estado 4 anos, não foi bom, mas, bom, quando lá chegar, perante a realidade, a coisa é diferente. Não. Ele, perante a realidade, borrifou-se para a realidade, como dizia o Luís XIV, o Estado sou eu e toca a andar. Ele é dono e soberano de tudo. É claro que ele... Eu acho que o Trump é um menino rico que aprendeu a fazer negócios, como toda a gente que tem algum património, aprende na família, não é? Por aquilo de tradição. Depois é uma mistura de menino rico com palhaço, tem ali uma mistura de um palhaço, palhaçadas de palhaceiro, como a gente costuma dizer, aquela pessoa palhaceira. Pois muito vaidoso, não é? E
e pouco sabedor, pouco culto. Eu outro dia ouvi uma entrevista ao Dr. António Barreto e achei-lhe graça ele dizer, porque ele deu só cuidado de uma coisa que eu já me tinha percebido, mas nunca tinha falado nisso. O vocabulário dele é muito reduzido. Os termos dele, aquilo joga ali, vamos ter um bom negócio, e é bom, e é bem, aquilo roda pouco. Os discursos são muito reduzidos. São as 1500 palavras básicas do inglês. Não passa dali. E de maneira que agora é fácil prever. Claro que, como ele não sabe de nada, ele sabe pouco, sabe de negócios, dos negócios, com certeza deve saber quanto é que custa um hotel e aquelas coisas que ele tem, comprar e vender, as máquinas, isso sabe. Isso com certeza que sabe. Dizem que ele até vende as canetas das assinaturas dos decretos, as vende a 3 euros cada uma e faz almoços, as pessoas pagam um dinheirão para poder falar com ele e tal. Bom, isso ele sabe fazer. Agora, isto das taxas foi-lhe metido na cabeça, todas estas coisas são metidas na cabeça por vários conselheiros. Como o professor disse, conselheiros esses, o professor falou a propósito da Rússia, que têm mais acesso, também disse isso ao Trump, é verdade, têm mais acesso ao Trump do que os próprios secretários de Estado. E o staff? Todo o staff. Do staff. Portanto, eles têm praticamente acesso direto. É esse que o professor falou, na defesa, é o dos carros, o Musk, e é um Navarro, como é que é? Um Navarro, um professor Navarro, deve ser um bronca todo ao tempo, ainda por cima formado em Harvard, penso eu. E o G.D. Vance também tem uma boa formação, mas o G.D. Vance, vou usar um termo muito português, é um macaco de imitação. Ele até reduziu o vocabulário, agora que estamos a falar no vocabulário. Ora, o homem tem mais cultura do que aquilo que me parece. Já o outro, o secretário de Estado, o Rubio, esse é mais reservado. Não sei se por natureza, por defeito, não é? Ou por opção, não sei. É mais reservado. Mas o que eu ia dizer é que esta gente mete-lhe estas coisas na cabeça, mas depois não lhe explicam com certeza tudo, porque não têm vantagem nisso. E claro, não é preciso ser grande cientista para perceber tudo aquilo, a expulsão dos imigrantes, tudo aquilo que ele fez, ter levado cartões vermelhos do Supremo Tribunal e tudo que ele estava à espera que não acontecesse, e começa a ter dificuldades, são os próprios apoiantes do Trump, especialmente o setor agrícola. Eu faço ideia, as instalações para lá de ver, para aquele Texas e para aquela zona toda, com uma data de imigrantes escondidos para eles nem adivinharem, que são os tipos que eles precisam para trabalhar nos campos e tudo isso. Na economia a mesma coisa, porque as taxas, é bom dizer, eu chamo-lhe as tarifas, as taxas são impostos lançados sobre o povo americano. Por isso é que aqui sempre defendi que Portugal e os outros países da Europa não deviam retaliar, que nós é que vamos pagar. Ou proíbe a importação, não vou voltar a essa conversa. Mas isso ia dar mau resultado. A política com o Canadá, com o México, com tudo, todas aquelas coisas que ele anunciou para pensar que estava ali a fazer grandes coisas, ia dar problemas. Ia dar naturalmente problemas. E, portanto, não é de estranhar que ele recua. Agora, pragmático como é, e dos negócios, como sabe, e palhaceiro, faz o discurso a dizer, não, eu ponho a fasquia alta, que é para depois poder recuar, para ter aqui margem de manobra e tal, depois suspende, depois quer que o Presidente da Reserva Federal que se demita porque não baixa as taxas de juros como ele quer. Claro que o outro está a travar às 4 rodas com uma doidice daquelas, não sabe, tem efeitos imprevisíveis, não é? Em termos de inflação, etc. E, portanto, é natural que ele recue. E vai recuar muito mais. E se ele continuar, né, com ele e os conselheiros, e depois com o staff e com essa gente toda, que é ali um monte de contradições e das neiras pegadas do que ele está a fazer, se isto continuar vai ser um para-arranca, anda para trás, anda para frente, anda nisto, vamos estar nisto. E isto é muito mau, mesmo assim é muito mau, mesmo com avanços e recuos, é muito mau. Disse mas ele acaba por recuar, está bem, mas faz muito mal e tudo isso. Portanto, os avanços e recuos, esta política é péssima
para os Estados Unidos e já é irreversível, como há bocado falávamos do Papa Francisco, ele tem uma coisa. Ele, de facto, também abriu um caminho no mundo, criou um mundo novo, diferente. Isto começou com a guerra na Ucrânia. E agora, ele pôs o selo, é como quem diz, isto aqui agora é que não anda mesmo já para trás. Toda a geopolítica mundial mudou completamente. Isso aí é irreversível. Isso aí não há hipótese nenhuma. Silvério Cunha, isto é um recuo. Nesta parte vou ser breve. Eu acho que Trump criou um problema muito grave que é este. Para já nos Estados Unidos já havia um grande mal-estar, já estava a crise, estava a desemprego, aumento de desemprego, aumento de preços. Toda a gente sabe a história dos ovos, desapareceram de repente. O governo americano andava a comprar ovos em todo lado. Até a Embaixada Americana andou a comprar ovos em Portugal. Foi uma coisa que se soube nos jornais. E acontece que neste momento há, aliás, manifestações de milhares de pessoas contra Trump, por razões que são muito objetivas. E deve dizer-se que nos Estados Unidos é difícil haver milhares de pessoas em comícios. E neste momento já houve comícios de 35, 40 mil, 50 mil pessoas, o que na América é extraordinário. É normal que um candidato às presidenciais faça comícios com 100 pessoas à frente. Neste momento tem havido comícios assim. Ora bom, acontece que há um problema interessante, que é este, e que Trump não percebeu. É que Trump está a ser vítima dele mesmo, neste sentido. Ele criou incerteza e insegurança no mercado e no jogo político. E a partir desse momento, não há sociedade nenhuma que aguente. Nenhuma sociedade aguenta um presidente que até esteja a brincar. Suponhamos que vamos pôr-nos a cabeça de Trump e dizer assim, afinal de contas, Trump, quando diz que quer 500, ou ameaça com 500, na verdade só está a pensar em 5. Pois, mas a questão é esta. As percepções é que contam. Ele é um homem das percepções. As percepções é que contam. E passam a provocar efeitos efetivos. Ou seja, uma sociedade onde é o para-arranca, como dizia o José Faustino, em que ele diz 500, para depois falar em 200, depois afinal quando dizer que até não pode ser 0, pode ser já 1%, é evidente que uma sociedade destas não tem confiança, reina incerteza, reina insegurança jurídica, económica, política, etc. E acontece tudo isso junto, faz com que o sistema financeiro, o sistema global, não acredite. A própria China, quando ouviu agora esta história de que ele até gostava muito do presidente Xi, tem muita consideração pelo presidente Xi, ele depois diz coisas que são contraditórias, inconsistentes, incoerentes, acontece que quando ele diz isso, mesmo admitindo que é uma estratégia, vamos admitir que é uma estratégia, e não é só feitio, acontece que a China já reagiu de forma muito fria, dizendo assim, nós não estamos interessados nisso. Ainda ontem um porta-voz do Ministério dos Estrangeiros fez uma declaração duríssima a dizer assim, a América pode dizer o que quiser, mas nós não queremos saber. Ele tem que haver aqui consequências e estabilidade. E houve uma coisa que o governo chinês disse, num dado momento, quando ele elevou as tarifas para 250% ou 45%. Disse assim, pois bem, a partir de agora com tarifas de 250% não há comércio. Portanto, nós fechamos a loja com o comércio com os Estados Unidos. E foi assim que o governo chinês reagiu. Fechamos a loja, não vale a pena. Eles andam-se a preparar já há anos. Claro, e portanto não vale a pena. E acabou-se. E no meio disto tudo, talvez falando agora da Ucrânia se possa falar melhor disso, no meio disto tudo, eu acho que reina uma grande desorganização no próprio governo americano, porque inclusivamente há erros. O secretário da Defesa divulgou segredos do Pentágono aos amigos, à filha dos amigos, numa festa. É um grande escândalo que está a correr agora. Mais um do... E o governo americano e o Trump veio defender o secretário dizendo que a culpa era dos generais do Pentágono que estavam a sabotar o senhor secretário da Defesa. Com franqueza, quer dizer, os generais do Pentágono informam o secretário da Defesa. O secretário da Defesa foi contar isto aos amigos. Está provado que os amigos, numa festa de anos, acho de um filho, uma coisa assim ridícula até. Ridícula em termos até políticos, digamos assim. Mas graves. E acontece que ele é assim. E toda a gente sabe que ele é um homem, de facto, com complicações pessoais, complicações psicológicas, complicações até, enfim, clínicas. E acontece, ele, secretário da Defesa, e acontece que, portanto, é um governo assim. O Robert Kennedy Jr. É contra as vacinas. Neste momento, no Texas, graças a uma epidemia de sarampo, já houve mortos e crianças mortas. E agora o que é que se vai fazer? E isto tudo vai ser vencido pela necessidade. O problema de Trump é que Trump depois muda quando vê a necessidade. Pois é, mas a partir de um dado momento nenhum sistema social aguenta tanta incerteza, tanta insegurança, tanta vacilação e tanta inconsistência, que eu acho que por acaso é uma coisa que me admira, porque eu pensei que desta vez Trump e o seu staff tivessem alguma consistência. Não têm. O certo é que Trump disse o que disse, mas o dólar também não recuperou. Quando há um ano estava, o que se falava era do problema do euro ficar igual ao dólar, agora a diferença é abissal. De 1,14. José Faustino, entretanto, os Estados Unidos ameaçam afastar-se de negociações caso a Rússia e a Ucrânia não aceitem um acordo de paz. Também seria de esperar que estas negociações não chegassem a lado algum?
vamos lá ver. Há vontade das duas partes de parar a guerra. Isso há. Agora, eu já aqui o disse, não quero entrar muito por aí, não sou uma das teorias da conspiração, mas sou como os espanhóis. Não há bruxas, não acredito em bruxas, mas que las há. Seja por que motivo for, Trump está nas mãos de Putin. Putin é um cérebro, portanto é uma pessoa inteligente e controla, ou seja, por que motivo for, controla completamente, o que é muito mau e muito perigoso. E há de sabê-lo controlar, inclusive, para isso não se virá contra ele, pelo menos, por exemplo, em relação à China e tudo isso, porque não é, ele vai dizer que é amigo do Xi, já comeram uns frangos e tal, e uns petiscos, e isso não adianta absolutamente nada. Nem para o chinês, nem para o russo, nada. E, portanto, o caso aqui da guerra é que apareceram os americanos por uma razão muito simples, na minha opinião, porque tendo esta ligação afetiva, pelo menos, com Putin, e sendo um contribuinte para a Ucrânia, porque herdou isso do presidente anterior, ele queria acabar com essa despesa, depois quis rentabilizar o que era dado, converteu em que fosse pago, com um negócio das terras raras, e ele queria fazer quase um ultimato, para fazer a vontade ao Putin, fazer um ultimato à Ucrânia. Mas a verdade é esta: ninguém chamou os Estados Unidos e Trump para resolver o problema, nem ninguém o nomeou paladino da questão. Ele aparece e é aceito por isto. A Rússia dá-lhe jeito que seja os americanos, tudo bem, com este presidente, com o Trump, no melhor. Os ucranianos não podem dizer que não. Até depois daquela tentativa de humilhação do próprio Zelensky, ele continua a dizer que é o aliado, claro, até continua a receber equipamento e coisas que estavam aprovadas dos Estados Unidos. Ele tem o que é que se há de fazer? A Europa não está preparada para ter uma política alternativa em defesa e em outras coisas aos Estados Unidos e estamos presos nisto. Portanto, eles entraram por livre iniciativa e podem sair, porque há uma coisa que parece evidente. Não é possível um tratado de paz nas condições em que Putin quer. Porque ele quererá algumas coisas e terá que lhe ceder e aceitar algumas vontades dele. Com certeza, faz parte das negociações. Mas também têm que aceitar algumas decisões, algumas vontades da Ucrânia e da Europa, vamos assim dizer. Não digo dos Estados Unidos, porque parece que eles estão do lado do Putin. Não é? Mas tem que haver um equilíbrio. Ora, não é possível. E pior, o Zelensky veio dizer que não aceitava, não podia aceitar, nunca reconheceria a independência da Crimeia. O Trump disse tudo do Zelensky, como nós ouvimos. Quer dizer, é uma coisa que não lembra a ninguém. É claro que Zelensky já veio explicar que ele não é contra nem a favor. É a Constituição da República Ucraniana que não permite que o país reconheça uma parte do seu território como independente. É simples. Ou fazendo parte de outra. Ou fazendo parte de outra. Portanto, é simples, isto é muito simples. Ora, perante esta situação, há que dizer o seguinte: bom, se quer sair, saia. Quer dizer, agora para dar isto, foi ao encontro, nós já ultrapassamos. Foi às negociações à França. Já não foi às negociações, foi só assim, a ameaça. A Inglaterra, para andar nisto, com toda a franqueza, não sei, para o caso da Ucrânia, para a causa ucraniana, não sei o que será melhor. Se é os Estados Unidos estarem a fazer o papel que estão a fazer ou saírem mesmo disto. E a gente vai encontrar outros. Nós já ultrapassamos o nosso tempo. Pedir mesmo uma grande síntese. Só dizer assim, mesmo. Trump arma-se muito em vítima dos Estados Unidos, pagaram tudo e mais alguma coisa. É mentira. A Guerra do Golfo de 91, por exemplo, foi paga pelo Japão e pela Arábia Saudita, que não entraram com tropas, e além disso o Ocidente entrou com tropas a favor dos Estados Unidos. Portanto, isso até é mentira. Em muitas coisas que houve, os europeus já pagaram grande parte das coisas. O aliado dos Estados Unidos. Segundo ponto, eu acho que há dois pontos aqui fundamentais que são estes. Bem, o acordo não é acordo, é a vontade da Rússia. No fundo é assim, o Putin quer que se faça à vontade e quer 20% daquele território. E os americanos parece que acham bem.
Segundo ponto. E quer mais coisas. Sim, sim. Quer tudo. Quer tudo. Não entra para nada. Não, não é só isso. E quer que a central de Zaporizhia... Até quer que saia o presidente. Exatamente. E que a central de Zaporizhia, é uma coisa interessante notar, quer que fique nas mãos dos americanos, que parte da energia seja gerida pelos americanos e parte da energia produzida vá para a Rússia. É outra exigência de Putin. É bom que ainda ontem vi isso num programa. É uma exigência da Rússia também. E Zaporizhia fica num território que não é ocupado pela Rússia oficialmente. Mesmo com estas anexações. Portanto, a Rússia ocupou 20%. Agora a questão que se põe é assim. Vamos cá ver. Falou-se muito que os europeus fizeram disto desde o princípio uma guerra existencial, entre aspas. Portanto, e que agora é uma capitulação. E é. Eu penso que agora o que está a acontecer é a derrota completa da Ucrânia. E do povo ucraniano, infelizmente. E a Zelensky tem-se portado a esse nível, gostemos dele ou não, com muita dignidade. Zelensky não pode dizer que sim. Daqui a um bocado que vai rastejar junto dos pés de Putin, não é? É só se Putin ficar contente com isso. Portanto, há uma derrota da Ucrânia clara e objetiva, porque os Estados Unidos, de facto, contribuíram para isso. Os Estados Unidos fingem que são neutros, não são neutros. Os Estados Unidos estão a favor da Rússia, que é uma coisa diferente, é preciso que se diga isso. Por razões que se prendem com a filosofia política que está por trás de Trump, que coincide, não estou a dizer que ideologicamente até, porque até duvido que Trump tenha uma ideologia, mas que coincide com as perspectivas ideológicas, eurasiáticas e de domínio da Rússia. Pronto. Agora, por fim, só para dizer isto, é que, portanto, há uma capitulação e acontece que a questão existencial é esta. Podemos ter falado, em princípio, só em valores, para aqui, para lá, e andou-se a arrotar muitas postas de pescada, se me permitem a expressão. Mas agora a questão não é esta, a questão agora não é existencial. A questão é esta, é que, de facto, quer-se reduzir a Ucrânia a nada. E a questão que se põe é, com isto consegue-se a paz? Não, com isto não se vai conseguir paz nenhuma. Com isso vai-se adiar de novo o grande problema que está na Europa Central, que é um problema que, no fundo, que fique claro, a Rússia, por razões que até agora podemos discutir, mas não vamos discutir aqui, mas que podemos até provar, há quem defenda e há quem não defenda, a Rússia quer voltar às fronteiras da antiga União Soviética, em que a Bielorrússia e a Ucrânia faziam parte das fronteiras da União Soviética. E é isto que Putin quer. E é isto que não passa daqui. Agora, houve erros em 2014, a Rússia foi abusada nos anos 90 pelo Ocidente, foi abusada. Agora, há plataformas históricas mínimas. E as plataformas históricas têm que reconhecer certas coisas. Nomeadamente, a Ucrânia foi reconhecida como Estado independente em 91, com aquelas fronteiras. Direito internacional que se aplica a todos, sem exceção. Nós chegamos assim ao final do programa desta semana da Conversa Franca. O encontro está marcado consigo para de hoje a 8 dias. Tenha a continuação de um bom fim de semana.